Salve Imaginazéticos, está no ar e nas redes o Imaginazé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, o podcast que traz assuntos que tratam do dia a dia, mas que podem influenciar para o resto da sua vida. E não tem nada que influencie mais na sua vida do que o seu trabalho, não é? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu mesmo não gosto muito, não. Você curte, fofinho? Não. Não, claro que não. Mas o trabalho pode influenciar em toda a nossa vida. E diretamente aqui do Instituto Zequinha Barreto, opa, quase que não sai, da Biblioteca Arsênio Rodrigues, hoje estamos com dois camaradas aqui que vão nos ajudar a falar sobre o mundo do trabalho. Estamos com a camarada Vanessa Vanessa Silva, advogada, e Flávio Bezerra, também advogado. Muito obrigado pela presença aqui no Imagina Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Muito obrigada, camarada Éder Novaes, camarada Rodrigo Gonçalves. Estamos aqui hoje para trazer aí uma pitada de leveza nesse tema trabalho, que realmente é um tema que hoje ele está sendo bem discutido aí, principalmente pela ascensão aí da escala 6x1, né, que teve grande repercussão aí Boa. nacional, com a deputada Érica Hilton, que fez essa proposta, que foi, diga-se de passagem, uma proposta importantíssima para a classe trabalhadora. Muito bem, vamos trocar uma ideia aqui sobre 6x1. Olá, muito obrigado, camarada Rodrigo, camarada Éder. Uma satisfação sempre poder estar comparecendo e dialogando com vocês. Meus camaradas já de longa data me acompanharam aí desde a época que eu era auxiliar de enfermagem, depois me tornei advogado e advogado na área do direito do trabalho, que é a nossa área. Então, meus agradecimentos aí. E só um adendo aqui, os camaradas também me acompanharam, né, nessa trajetória aí, nessa jornada, e sou grata aí por vocês sempre estarem do meu lado, me apoiar, me dar uma força. Se você quiser falar com o Imagina Zé, você já sabe, né? A gente tá lá no Zap Zap. Nosso Zap Zap é 11 9 8431 7115. No Instagram e no Twitter, ou X, nós estamos lá como @ImaginaZéCast. E pra gente dar o pontapé inicial aqui, eu queria falar sobre... Mano, por que surgiu essa treta de lei trabalhista? Tem gente que acha que nem precisa mais, né? De lei trabalhista. Será que não precisa? O direito do trabalho ele surge como resposta aos abusos da Revolução Industrial, lá do século XVIII, XIX, quando os operários enfrentavam jornadas exaustivas e condições extremamente insalubres, e uma exploração tanto de trabalhadores adultos como crianças. Eram extremamente exploradas. Inicialmente não havia leis protegendo os trabalhadores, pois predominava a ideia de liberdade contratual absoluta. Liberdade contratual absoluta? Para crianças? Flávio, Vanessa, vocês querem dar uma introduzida nesse assunto? A gente pode sim, na verdade, o camarada Rodrigo aí, ele foi bem simpático com que na época aí da Revolução, né, Industrial, abuso, né? Abuso nome não é a palavra, não. bonitinho, talvez um nome bonitinho para dizer que a liberdade seria da parte do patrão, né? Que tinha tudo. Não. Mas tem muita todo o coisa, né? poder econômico, detém o poder econômico nas mãos, e do outro lado ali a classe trabalhadora que só tinha força do trabalho. Na minha opinião, ali, essa parte do abuso é bonitinho, por quê? Porque, na verdade, era cometido, ainda é hoje, a gente sabe, né? Mas em outra escala, mas eram assassinatos e assassinatos, amputações. As crianças, por exemplo, eram colocadas para fazer os serviços onde
o homem, o O adulto adulto, não a mulher chegava. não chegava. Sim, As mãos pequenas para nas máquinas de tecelagem, né? esteantes. Então eles tinham as mãos menores, então era utilizada para isso. E lembrando, crianças e mulheres, salários eram menores desde aquela época, né? Isso me lembra um filme, O Germinal, que eu assisti no período da faculdade. Primeiro assisti quando o camarada Flávio me apresentou, e na época da faculdade também eu assisti, que retrata bastante isso, né? Com a vinda com a Revolução Industrial aí, né? As crianças e as mulheres, como sofria naquelas minas de carvão. E sem contar também que eram trabalhos extenuantes, jornadas extenuantes, exaustivas, e as mulheres, elas tinham que trabalhar tanto, mais tanto, que não tinha jornada. Acabava indo toda a família, ficava em prol do trabalho lá nas minas de carvão, nos lugares que eram determinados pelo patrão, né? Nos locais de trabalho. Assim Locais também de era nas tecelagens, né? Sim. As tecelagens. Lembramos que a tecelagem, nessa época, era o período de maior tecnologia agregada, né? Então, o movimento dos trabalhadores começa por conta desse tipo de exploração. Na Inglaterra, só para ter uma noção, né, porque a gente falou aqui sobre trabalho infantil, a primeira lei trabalhista que se tem, não a que se tem notícia, mas uma das primeiras que começam a regular o trabalho, fala sobre saúde moral dos aprendizes, que visa limitar o trabalho infantil, né? Na França, em 1841, também tem proibição do trabalho infantil em Minas, que foi exatamente o que a Vanessa acabou de citar. E na Alemanha, criou o primeiro sistema de seguro social contra acidentes para doença e velhice. Você pode estar jovem hoje, viu? Eu sou um cara jovem, né? Somos todos jovens aqui. Mas a gente vai envelhecer, cara. E acho que nem todo mundo, nem todo mundo não, né? Talvez uma pequeníssima parcela vai conseguir ficar rica e a gente vai precisar de seguridade social. Então, acho que isso é extremamente importante para que os trabalhadores se lembrem que a juventude não é eterna. Mas e no Brasil? Quem começa com a lei trabalhista? O Getúlio Vargas, lá, década de 30 até 45, isso é data da ditadura do Estado Novo. Lembre-se, falar sobre ditadura é sempre importante nesse país, porque acho que a ditadura é sempre um fantasma que nos assombra. E tem nos assombrado de novo. Mas essas leis, durante esse período, surge a CLT, em 1943, unificando os direitos trabalhistas como férias, 13º salário e jornada de 8 horas. Em 1988, esses direitos são ampliados com o quê? A Constituição de 88, que é considerada a Constituição Cidadã de 88. Você quer falar sobre a homologação da CLT? O que vocês acham? Vanessa, acho que tem coisas na CLT que tem cortes específicos que eu acho que são importantes serem colocados, porque eu acho que a gente, isso, imagino que seja um princípio do direito, que a gente tem que tratar com igualdade, porém a gente tem que respeitar as diferenças. E eu imagino que a lei trabalhista para a mulher tenha diferenças, tenha peculiaridades que precisam ser observadas. E aí? Sim, tem, com certeza. Tem um capítulo que dispõe só sobre o trabalho da mulher, né, na CLT, que eu acho que é super importante, principalmente para trabalhadoras que trabalham no modo de escala de trabalho, que garante, né, pelo menos na CLT, garante um domingo a cada 15 dias.
né? E tem a questão que a mulher também ela vai precisar se afastar, ela vai precisar, mulher é mãe, ela precisa se afastar. Então são ganhos para a mulher, mas também a gente tem que lembrar que a CLT veio para limitar também a luta da classe trabalhadora, No né? caso do Brasil, sim, né? No Lembra caso do né? sindicalismo amarelo, né? Sim, sim. Então acho que é importante aí a mulher que é mãe, que volta para suas atividades laborativas, ela pelo menos ter o direito da amamentação aí, que é a proteção da mulher e da criança. Flávio Bezerra? É legal essa parte histórica aí da formação da legislação aqui no Brasil. Aí tem, claro que essa história é contada de muitas formas, né? A Uhum. forma que eu gosto de pensar, como a Vanessa acabou de falar, as leis, ela não necessariamente ela foi criada para dar direito à classe trabalhadora, Ninguém foi bonzinho, né? mas sim para limitar. Mas sim para limitar a classe trabalhadora e principalmente os movimentos sindicais. A gente tem que lembrar que naquela época você não tinha, por exemplo, o que não tem hoje mais com a reforma trabalhista, o imposto sindical. Ou seja, Exato. onde os sindicatos recebem ali um dia de trabalho dos empregados, registrados e tudo mais. Então você não tinha naquela época também, né? E só que o movimento sindical estava crescendo muito, principalmente no sindicato dos chapeleiros e tal. Então tava tendo Gráficos, né? os gráficos, então estavam tendo movimentos grandes. E o que eram esses movimentos? Era para conquistar direitos. E aí a gente estava falando de revolução industrial, a gente tinha 18, 16 horas, 12 horas, né? Era comum. Sim. E aí, com a luta histórica, né, e vindo para o Brasil também, você sai de 16, você vai para 14, você vai para 12 horas, você vai para 10, você conquista 10 horas, né? E aí você conquista 8. Aí, no meu entendimento, Chega o Estado falou, opa, 8 horas tá bom e por limita. dia, né? Não vamos Calma. avançar nisso. Vamos Vamos fazer uma trocar, lei. vamos trocar uma ideia sobre essa questão também. A Vanessa Tá. levantou a lebre aqui, vamos começar. Vamos parar um pouquinho, Só tá muito já. Tem muito direito para vocês aí. Então, Só para dar um adendo aqui no trabalho da mulher, a luta feminina foi muito importante, né? Foi muito importante. As trabalhadoras fabris que nos antecederam, né? E é muito triste também ver que tem mulheres que são contra o feminismo hoje em dia, sabendo que é tão importante. Ainda tem um discurso da direita muito raso que é aquela coisa massificada, né? Ai, pega 50 quilos de um saco de cimento. Ai, deixa os pelos das suas axilas crescerem. Eu acho que isso é tão triste. E mais triste ainda é escutar isso de outras mulheres, porque a luta é tão legítima, foi tão legítima para que eu possa estar aqui hoje expondo a minha opinião. Teve muito luta, muito sangue, muito suor, muitas mulheres que morreram nas fábricas porque não foram queimar sutiã porque acharam que era bonitinho. Não, foi porque no ambiente de trabalho elas sofriam estupros, eram jornadas extenuantes, exaustivas demais, não tinha nenhuma seguridade para a mulher. No geral, não tinha para ninguém, mas para a mulher em especial, que é mãe, para a mulher que tem as suas particularidades dentro da sua igualdade, ela tem as suas particularidades. Então, acho que foi muito, muito, muito importante. E a gente não pode deixar passar com discurso bolsonarista. É importante que toda conquista ela advém de luta, né? É isso que a Vanessa está colocando, que o Flávio também colocou. Isso não foi porque nenhum presidente, nenhum legislador, nenhum patrão foi bonzinho. Só para contextualizar, aquelas leis que eu citei há pouco tempo, há alguns segundos atrás, na Alemanha, na França, na Inglaterra principalmente teve movimentos como o cartismo, como o ludismo, que era um movimento de trabalhadores muito intensos na época, né? Inclusive, trabalhadores do ludismo se reunia para quebrar máquinas, né? Para quebrar. Claro, a gente não vai fazer esse contextualizar isso agora, mas quem quiser saber mais, só procurar sobre ludismo na internet, você vai conseguir algum tipo de informação. Acho que a luta é que trouxe conquistas, então isso é importante a gente sempre citar, né?
Não achar que a legalidade pela legalidade vai resolver tudo. Inclusive, nós estamos em um espaço hoje em memória do camarada Zequinha Barreto, que foi um espaço, estamos num espaço conquistado através da luta, né? Não Exato. pode deixar de enfatizar isso. E referente à formação das leis trabalhistas, né, que é o nosso foco hoje, a gente acaba saindo um pouco do direito do trabalho, né, por conta da nossa história de vida de cada um, né, da nossa amizade de muitos anos e toda a nossa militância, né, não só na área do direito do trabalho, como eu e a Vanessa temos agora, né, temos escritório, advogamos, temos nossos clientes, né, e defendendo o direito, né? Só que agora de uma forma como advogado, não só como um militante de rua, né? E eu gostei muito de uma entrevista um dia do desembargador, né? Aposentado, Dr. Souto Maior, né? E quando teve a questão da reforma, ele deu uma entrevista num canal de televisão, né? Aberta, não lembro agora o nome. E quando foi atacado, né? O direito do trabalho, ele falou, calma, se a legislação está protegendo muito os trabalhadores, vamos fazer da seguinte forma: vamos eliminar a legislação. Você tira a legislação, você tira a lei de greve, porque a lei de greve era para limitar a greve, por exemplo, o trabalho, a pressão que os trabalhadores fazem em cima de uma empresa. Então tem uma limitação, tem toda uma burocracia que os trabalhadores têm que seguir. Caso não sigam, eles podem ser penalizados, o sindicato pode sofrer multas. Então, nessa entrevista ele falou assim, então elimina todas as leis, os trabalhadores não querem leis, né? Ele não falou dessa forma, mas era o sentido da ideia que eu captei ali na hora, né? Uhum. Aí já falou, opa, então a lei vem para proteger o trabalhador ou para proteger o patrão? Então a gente sempre vai ficar nessa discussão eterna aí. Existe o Estado, né? O Estado é um mediador disso e quem cria o Estado faz a lei. O Estado não tá para servir trabalhador, né? Para quem tem um corte de classe aí vai saber do que a gente está falando. Se não souber também, vai procurar, vai estudar, cara. Uma boa. E hoje em dia, nós falamos sobre a fundação das leis trabalhistas, falamos do início, até citamos a Constituição de 88, mas a lei trabalhista ela sofre, na minha visão, eu não sei como é que vocês viram essa questão, mas ela sofre. Você chegou a dar uma pincelada aí, eu queria que você continuasse sobre a questão da reforma trabalhista. Nós como trabalhadores, vocês como trabalhadores, hoje em dia trabalhadores autônomos, né? Mas como você mesmo disse, tanto você quanto a Vanessa já trabalharam como auxiliar de enfermagem e aliás, até você podia falar alguma coisa sobre essa questão, porque esse campo, né? Esse trabalho é um trabalho que trabalhadores e trabalhadoras, principalmente trabalhadoras na enfermagem, adoecem muito, têm jornadas extremamente pesadas. É muito raro de você encontrar um trabalhador da enfermagem com um emprego só, salários baixos e tudo mais. E ainda tem o contexto da reforma trabalhista, que mudou o direito do trabalho, que inclusive o Souto Maior tem uma resolução sobre isso, e que muda consideravelmente a relação trabalhista. Queria que vocês falassem sobre isso. Sim. Vamos pela reforma trabalhista primeiro e depois a gente pode dar uma pincelada aí com o que foi a nossa experiência aí. Eu tive uns 10 anos como auxiliar de enfermagem. Vanessa teve quantos anos aí? 16. 16 anos aí como técnico de enfermagem e eu como auxiliar de enfermagem. A gente pode falar a diferença depois aí. Mas a reforma trabalhista foi, na verdade, a gente estava numa grande discussão. A gente tem que passar por um pequeno lapso temporal aí, que é o quê? Nós tínhamos como presidente aí a Dilma Rousseff, sofreu impeachment, né? Um impeachment ilegítimo. Que é golpe, o nome, na verdade, Sim. O nome que se dá é golpe, né? E até para quem não é da área quem não é da esquerda e tal e tudo mais, pode comprovar isso depois que que o Estado falou assim,
o que foi feito aqui não foi ilegal e ela Exato. acabou sendo inocentada aí, o mundo todo reconhece isso, né? E aí veio o Michel Temer e estávamos todos preocupados aí com a reforma da Previdência. Então a gente estava brigando muito aí para não ter a reforma da Previdência e aí passaram a reforma trabalhista, salvo engano. No momento histórico foi isso. Sim. E aí, se passar, aí foram alterados, salvo engano, 101 artigos da CLT. Teve cerca de 100 alterações aí. Mas para a classe trabalhadora, a pior alteração, agora falando sobre a questão processual, né, de buscar o direito na Justiça do Trabalho, foi a questão da justiça gratuita. Antes, se o seu cliente, né, o trabalhador ali que se sentiu injustiçado, nos procurasse no sindicato, no nosso escritório, ele poderia, ó, eu trabalhei horas extras aqui e não foi pago, vamos ingressar com a ação. Só que agora o quê? Com a reforma trabalhista, você não tem a justiça gratuita para acessar para buscar os seus direitos de forma plena. Ou seja, se você recebe ali até 40% do teto do INSS, você tem a justiça gratuita. Se você recebe mais, estiver trabalhando, né, ou recebia, na época que você estava trabalhando, você não. Pode ser que você não tenha essa justiça gratuita e o trabalhador fica com medo de ingressar com a ação, perder a ação e ainda ter que pagar para o advogado do patrão. Exato. Então, para mim, assim, no dia a dia, no trabalho, esse foi um grande impacto da reforma trabalhista aí que eu. Aliás, tem uma queda, né, nos processos trabalhistas, né? Isso diz como se o Estado ele não protege, não vem só para proteger trabalhadores, né? Esse é um dos maiores argumentos. Exatamente. Diferente da justiça civil, por exemplo, aí, né? Na verdade, só um adendo aqui, na verdade, o que a gente aprende na faculdade é que o Estado ele chega para regular essa relação, né? Embora na prática nós saibamos aí que o Estado muitas vezes ele protege sim o patrão, na verdade ele protege sim, mas o que a grande falácia aí é vender que o Estado vem para regular essas relações. A gente numa câmara, como a gente está vendo, uma câmara completamente fisiológica, né, em que você legislar para reduzir a taxação sobre salários até R$ 5.000 é menos importante do que aprovar uma anistia para pessoas que tentaram um golpe de Estado. Então você vê o quanto os legisladores desse país estão preocupados com a população que trabalha, né? Se você é a favor disso, bom, se você é a favor disso, nem assiste Imagina Zé, vai assistir outro podcast aí também. Também não tenho muita paciência para isso, não. Mas enfim, se a gente pensar sobre negociação e legislação, jornada de trabalho, trabalho intermitente, terceirização ampla, o que a gente pode trazer para essa juventude sobre a questão trabalhista hoje? Faz aí bastante assunto, mas vamos lá. Ela é bem sucateada, né? Tá, a cada gestão, a cada governo, as leis trabalhistas elas são sucateadas cada vez mais. A meu ver, é assim. Por exemplo, o trabalho intermitente, o bico agora está legalizado, Regulamentada, né? legislado, está legislado, entendeu? É isso. Quanto à terceirização irrestrita, aí, fora o trabalho intermitente, o bico regulamentado aí, terrível, né? Ruim, e a terceirização irrestrita vem para piorar tudo. Ou seja, né, para os telespectadores aí do Imagina Zé. Então você trabalha, por exemplo, dentro de uma empresa, qualquer tipo de empresa, e antes da reforma, o que acontecia? Você poderia terceirizar, a empresa, o patrão ali poderia terceirizar não atividade fim, né? Ou seja, Exato. aquela empresa ela fabrica tapetes, né?
É uma metalúrgica que fabrica peças. Ó, aqueles operários que fabricam as peças, o manuseio a máquina, esses não podem ser terceirizados. Quem que pode ser terceirizado? A higiene, o setor de higiene e limpeza, né, da fábrica, a questão da segurança, né? Então, a atividade fim ela não poderia ser terceirizada. Agora você pode ter 2 trabalhadores, um registrado pela fábrica e o outro registrado por uma empresa terceira. E aí com salário diferente ainda, né? Então, com certeza, o salário daquele terceirizado vai ser menor do que aquele que está direto pela fábrica. Então, a terceirização irrestrita, de forma irrestrita aí, prejudicou demais a classe trabalhadora, diminuiu muito os salários e direitos. Vou dar um exemplo clássico aqui que eu acompanho bastante aí. Também, ali no nosso escritório, eu advogo para o Sindicato da Saúde, né, de Osasco Região, que é o Suessor. E lá nós representamos, lá o sindicato representa auxiliares, técnicos de enfermagem e todos os trabalhadores em estabelecimentos de saúde de Osasco Região. E o que a gente enfrenta lá? Dentro de um hospital, por exemplo, se você tem o trabalhador da higiene, da portaria, você tem da parte administrativa, tudo registrado pelo hospital, se não for uma categoria que tenha sindicato específico, né, a gente representa. Terceirizou o setor da limpeza, vai para outro sindicato. Terceirizou a portaria, vai para outro sindicato. Então, e aí vai. Então, você pode ter um hospital todo terceirizado que a gente não vai representar. Porque aquela empresa não é do ramo de saúde. Fragmentou-se muito, né? A luta, justamente para isso, né? Fragmentou bastante aí. Exato. E o ponto importante que eu acho que você citou, achei legal que você tenha citado, porque a terceirização ela vem e atinge a saúde como uma bomba. A terceirização é a bomba na saúde, né? E na educação? Na educação, que na educação ainda está caminhando em passos um pouquinho mais lentos, mas na saúde já chegou, ela já é uma realidade. E essa terceirização reduz salários, essa terceirização aumenta determinadas tarefas, ela cria jornadas, ela cria responsabilidades e ela deteriora o serviço público, né? O serviço público e o serviço em saúde, de modo geral, Sim. ela acaba aumentando ainda mais a vulnerabilidade do trabalhador e da trabalhadora, E o principalmente. que tem acontecido bastante, pelo menos na saúde, é o quê? É a implantação dessas OSs. Entra uma OS X, trabalha para um determinado município, aí essa OS muitas vezes acaba não pagando os trabalhadores precisam ingressar na Justiça do Trabalho pleiteando as verbas não pagas e ainda tem que provar na Justiça que foi a prefeitura que não teve ali uma fiscalização adequada. Ainda o próprio trabalhador que tem Que tem o ônus da o prova. ônus da prova. E isso ficou muito ruim para o trabalhador, demais. Isso inverteu um princípio jurídico, né? Sim, a gente tem aí, salvo engano, tem a súmula 331 do TST, né? Que ela fala da responsabilização, né? Da responsabilidade subsidiária, né? Do tomador de serviço. Então, o que acontece? Então, a gente estava falando de terceirização e aí a gente foi para uma forma de terceirização mais sofisticada, que é a terceirização da saúde, né? Então, a gente não está falando da terceirização do trabalhador. A gente está falando de um contrato que muitas vezes é um contrato de gestão que a prefeitura faz. Então, ela terceiriza a sua responsabilidade de administrar a saúde, não só as relações de trabalho, né? Então, a gente tem aí, eu lembro aí que quando o João Dória, né, chegou e falou assim, eu sou um excelente gestor. A primeira coisa que ele fez foi terceirizar. Mas calma aí, se ele é um excelente gestor, por que ele vai terceirizar isso daí? Eu acho que daí ele que começou a ensinar todo mundo. Porque isso dá lucro. Ou seja, você tira da fiscalização do Estado, né, que muitas das vezes ali é mais eficiente, e você passa por uma empresa, pode ser filantrópica, uma empresa privada, ele vai administrar todo o serviço de saúde, né, e aí ainda assim ele contrata outras empresas para administrar aquilo que ele não quer. E aí a gente tem alguns problemas. E para os nossos trabalhadores, né, que é o tema de direito de trabalho, porque você tem a questão civil dos contratos
comerciais que essas OSs fazem e tem os contratos seletistas com esses trabalhadores aí, que eles não são concursados, não têm as garantias do que um trabalhador concursado tem. Ele é seletista e está ali à mercê muita das vezes ali a jogos políticos, indicações para o trabalho ali, mesmo de salários baixos, cerca de R$ 2.000, eles têm, muitas das vezes os políticos conseguem colocar as suas indicações em cargo de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, enfermeira. É bem complicado essa relação dessa terceirização irrestrita da irrestrita. Fazendo curral eleitoral sobre Sim. essa... E as mulheres, Vanessa? Porque existe... Eu me lembro de uma vez aqui em Osasco que teve até uma técnica de enfermagem que agrediu um cara que assim, seria muito chulo falar o que ele falou pra ela. Mas ele fez uma agressão verbal a essa técnica de enfermagem e ela desferiu um golpe no queixo do cara que acabou desmaiando. E assim, o que a gente vê, claro, tudo isso que você falou existe de fato, existe muito pesado, mas acho que ainda tem a questão que a mulher ainda sofre sobre assédio, sobre violência, e eu acho importante citar. Sim, sempre. Só pelo fato de ser mulher, só de sair de casa, só uma outra mulher vai entender o que é passar a noite na rua rapidinho, encontrar uma outra pessoa e se sentir aliviada, né? É difícil ser mulher, principalmente nesses ambientes de trabalho machistas. Embora a enfermagem, eu vou falar da enfermagem, mas claro, né? Isso se amplia para diversos segmentos aí, diversas trabalhadoras. Embora seja a enfermagem composta aí praticamente de 95% de mulheres, se não for mais ainda a gente acaba sofrendo bastante assédio. Não só, eu não falo só da parte sexual, né, no trabalho, mas Física mesmo, né? assédio moral, aquele assédio físico também, muitas vezes chega até o assédio físico também. E isso é difícil, porque não temos respaldo social ainda para debater sobre esse assunto. Não temos aquele respaldo de falar, olha, o fulano, de fato, ele fez. Não, primeiro que a gente tem que se colocar no lugar de empregada. A relação é empregada e empregador. Então, muitas vezes, quem vai ter a razão é o empregador. É quem for favorecer o empregador, o usuário ali daquele serviço, porque muitas vezes, principalmente naqueles âmbitos municipais, estaduais, que tem a politicagem no meio, muitas vezes a empregada tem que ficar quieta ali. Tem que sofrer aquele bullying e ficar quieta. Uhum. É assim que funciona. Mas claro, e vai fazer o quê? O quê? Nós vamos fazer o quê? A empregada vai para pode fazer, claro, tem que procurar os órgãos competentes na delegacia. Eu acho justo, digno e é o que tem que ser feito. Mas aí essa empregada ela vai precisar colocar na balança. Se ela for tomar determinados caminhos, ela pode se prejudicar em outros, no seu ambiente ali profissional. Então ainda são dois pesos. Infelizmente, ainda são dois pesos e duas medidas. Falar sobre o assédio, falar sobre essa coação que as mulheres elas ainda sofrem nestes ambientes. É legal também, Rodrigo, só cortando um pouquinho aí, muitas vezes a gente traz os problemas e não traz as soluções, né? Boa. Uma solução eficaz a gente não tem 100% garantida, igual a Vanessa acabou de falar. Mas só lembrando aí o telespectador aí do Imagina Zé, é o quê? Sofreu qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de dano, qualquer tipo de intimidação no ambiente de trabalho, né? Sindicato. Denuncia, a maioria dos sindicatos tem um canal de denúncia, não se sente representado por sindicato A, B ou C, tem um Ministério Público do Trabalho. Você entra lá no site, você faz uma denúncia sigilosa e podem ter certeza que isso chega para a empresa ou para o sindicato, porque muitas das vezes o Ministério Público do Trabalho ele não tem condições de atender a demanda que
que é colocada para ele. E o que ele faz? Ele aciona os sindicatos. E os sindicatos, ele tem um dever constitucional, né, de atuar como sindicato. Se o sindicato não atuar em favor do trabalhador, o Ministério Público pode, inclusive, intervir naquele sindicato, destituir aquela direção, inclusive. Então, os trabalhadores estão sofrendo qualquer tipo de assédio, principalmente as mulheres aqui, que é o tema agora que a Vanessa trouxe e o camarada Rodrigo trouxe, denuncia para o sindicato, para o Ministério Público do Trabalho, entra no site e denuncia. Não pode deixar passar nada, porque cada vez que a gente deixa passar, o patrão, ele assedia mais, o usuário do serviço público lá, de saúde no caso, assedia mais, ou o próprio cliente de uma loja, né, de um comércio, de um shopping, ele não vai parar. Um paciente de um hospital, né? Paciente. Entende? E o empregador, o patrão, é responsável até pelo assédio que o cliente submeteu o empregado dele que ele sofreu. Muitas empresas, elas estão trabalhando hoje com compliance. Boa. Só que o que acontece? Eu vou falar como do lado do trabalhador, que foi o lado que eu presenciei em determinada instituição que eu trabalhei. Quem garante que o compliance de fato ninguém vai saber a pessoa que denunciou, é um canal de denúncia anônima. Né, se dá para rastrear o IP do computador, né? Muitas vezes vai ter um fato ali específico, né? Então, muitas vezes acaba também coagindo o empregado até nesse sentido, porque eles fazem muita campanha. Olha, abre um compliance, para quê? Para aquele trabalhador, para eles conseguirem resolver, abafar muitas vezes as coisas ali e o trabalhador de fato não procurar um advogado trabalhista, não ir procurar, não denunciar no Ministério Público do Trabalho, não procurar uma delegacia, se este for o caso, né? Então ainda tem muitas questões ainda que a gente precisa de ver na prática, né? Porque óbvio, é maravilhoso a gente saber que a gente tem o Ministério Público do Trabalho e Emprego para respaldar o empregado aí, para ajudar nessas questões. Mas tem todo um envolto ali, um envolto que às vezes pode trazer assim uma forma de uma coação velada aí. Nós falamos sobre. Empregado. Opa! Nós falamos sobre salários baixos, flexibilização de lei trabalhista, assédio, jornadas extenuantes. Você acha que dava para piorar? Sempre dá. Dava, né? Dava. Dava. Aí eu queria falar com você, já que como miséria pouca é bobagem, depois de tudo isso veio uma moda que eu acho que tá rolando muito, principalmente entre influenciadores digitais e coisas assim, que é a tal da pejotização, né? Se você tem um vínculo terceirizado era ruim, CPJ, cara, nós temos um PJ, que eu sei que vocês devem ter empresa como advogados e tal, mas o nosso querido fofinho é PJ, né? E ele só gesticulou ali com a cabeça. Infelizmente. PJ e teletrabalhador. E teletrabalhador. Teletrabalhador, né? Tem essa questão também, né? Que eu acho É que... ruim também o teletrabalho, que ele pode ser feito por jornada ou Por tarefa, né? ou por tarefa. Que isso acaba fazendo com que o trabalhador volte à Revolução Industrial. Lá no 16 movimento horas de trabalho. de 16, 18 horas. Né? Interessante. Quem vai decidir, quem que vai definir referente aos materiais utilizados para esse trabalhador poder exercer as suas tarefas do seu dia a dia de trabalho? Quem que vai definir? É. Quem que a lei fala? Quem define? Que o empregador vai, de comum acordo, Aham. definir junto com o empregado. Olha só. Que beleza. E por que você acha que as empresas... Por que as empresas adotam a pejotização? Vamos chamar assim. A principal é o lucro. Sim. Então a empresa, ela é certo. Corte de gastos, né? Redução de custos. Redução de custos, e isso ela vai ter um lucro maior ao final. Ela vai ter tudo
menos o que ela prega. Ela prega que é eficiência, né? A terceirização da saúde e tudo mais, né? Então vem com os princípios lá na Constituição que é a eficiência, economia, né? Então, da empresa ela fala que fica mais eficiente aquele setor, o que a gente sabe que não é. Bom, para a empresa pode até ficar mais eficiente, né? O trabalhador, já não sei. Não fica eficiente para a empresa, porque tem diversos estudos aí, porque aquele trabalhador que a empresa registra, fornece curso durante o expediente de trabalho, ele cria experiência, adquire experiência naquele setor, sempre fazendo aquele procedimento, vai melhorando a sua habilidade, aí vem um trabalhador é, é, pejotizado ou terceirizado, ele não conhece aquele local, né? Então, a eficiência eu não sei, mas corte de gasto é certeza. Mas vamos para a pejotização, que foi a sua primeira pergunta aí. Você fez uma Sim. pergunta em cima de. Fez uma com 5 perguntas aí. A pejotização nada mais é aí do que você contratar uma empresa para fazer um serviço específico da sua empresa ali. Então, uma empresa contratando outra. Porém, a pejotização, você não contrata uma empresa, você contrata uma pessoa, né? Você contrata uma pessoa e pede para ela abrir o seu CNPJ. Você contrata uma pessoa e fala para ela assim, finge Você que é empresa. finge que é empresa, exato, A exato. maneira fraudulenta é a maneira mais vil e fraudulenta da empresa burlar a CLT. Exato. Exato. Que a gente tem os requisitos, né? Para ser caracterizado O vínculo. o vínculo, um trabalhador seletista tem alguns requisitos também. E aí, para a empresa burlar esses requisitos, pede para a pessoa abrir um CNPJ. O cara que é MEI, que nem meu caso, ele tem horário a cumprir? Qual que é a estipulação? Porque tem muita gente que coloca várias condições de um trabalhador pejotizado MEI como se ele fosse um CLT, que ele tem horário a cumprir, mas aí ele não tem. Tem horário a cumprir, tem Sim, hierarquia, sim, tem. exato. Eu vou Quando falar que de uma essa maneira pejotização cai em nulidade? O que vai caracterizar um trabalhador com todos os requisitos de um CLT, de um seletista? É simples, é a subordinação, esse empregado precisa estar subordinado, ele precisa de ter habitualmente, ir trabalhar habitualmente. Isso não quer dizer que tem que ser de segunda a sexta, tá? Pode ser 2, 3 vezes por semana, só que tem que ter habitualidade, né? A lei fala da não eventualidade, receber por esse trabalho a onerosidade e a pessoalidade. Que isso que é o grande X da questão, porque muitas vezes se uma empresa contrata um profissional pejotizado, né, um profissional que trabalha, que presta o serviço, mas não tem aquele vínculo, ele pode mandar uma outra pessoa. Mas aí o que vai descaracterizar isso daí são esses 4 requisitos, que eles são cumulativos. E aí já responderam a pergunta do nosso camarada amigo fofinho, o Éder Novaes. Se ele consegue pegar o serviço que foi passado para ele e mandar para alguém fazer esse serviço de edição, né, que ele faz edições de vídeos e tal, né, para aulas EAD, né? Se ele consegue mandar isso para alguém, já é um problema que pode estar descaracterizando se ele eventualmente um dia vier ingressar na justiça do trabalho. Então, ele tem essa pessoalidade. No contrato dele, tá falando que só ele pode fazer? No contrato dele, porque é um contrato comercial que ele tem. Ele não tem um contrato seletista, né? Então, vamos dizer que ele tem um contrato comercial, empresa com empresa, né? Só que daí aí tem esses requisitos que a Vanessa falou. Se algum desses requisitos forem feridos, ele pode ingressar na Justiça do Trabalho e ter o seu reconhecimento do vínculo com anotação da carteira, pagamento de fundo de garantia, INSS, o desconto das duas partes, 13º, férias, né? Inclusive horas extras e tudo mais, se fosse caracterizado. É uma pena, né? Hoje todos os processos ainda estão parados, né?
na justiça aí sobre a pejotização, porque chegou até o STF que eles vão versar aí sobre este tema, porque estava causando muitas divergências sobre este tema, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, hoje em dia, encontra-se todas as ações da Justiça do Trabalho sobre esse tema ainda está parada. Tá Já tem o suspenso. quê? 2 semanas ou 3 semanas. Que Tem uma questão aí que o que acontece? A Vanessa acabou de citar o STF. O STF a gente sabe que, né, são juízes, né? No caso são ministros, né? A gente tem uma hierarquia aí de nomenclatura, mas é um órgão político. A gente nunca pode esquecer disso. Então é um órgão do Poder Judiciário, mas que é em tese político. Então o que acontece? Em tempos pode mudar o entendimento. Diferente do TST, que muda o entendimento de acordo com o caso que chega ali, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é onde deve ser julgado esses casos. Só que, como a Vanessa falou agora, o STF, o Gilmar Mendes, né, se não me engano, o Gilmar Mendes suspendeu todos os processos em trâmites para definir o que pode ser pejotizado, né, que tem na lei, tem essa possibilidade, e quem que vai julgar sobre isso? Se é a Justiça do Trabalho ou é a Justiça Comum, a Justiça Civil, né? Então você tem esse problema, estão suspensos esse tipo de processo. Mas a gente tem que lembrar o quê? Que essa terceirização, pejotização e tudo mais que aconteceu agora, essa suspensão, tá vindo de outros temas, que é o quê? Da uberização exato, dos trabalhadores por por aplicativo. aplicativo. Então, essa questão, esse clamor social, essa discussão, esse debate, as empresas estão chegando lá no STF, batendo na porta, ó, tá prejudicando a minha empresa. E aí, quando o Gilmar Mendes suspende essas ações, não está prejudicando as empresas, está prejudicando os trabalhadores que estão com a sua ação trabalhista em curso aí, ou porventura vem entrar. A gente vê a intervenção dessas big techs, né? Que a gente pode chamar empresas como essa que você citou, empresas de tecnologia e tal, com uma grande influência no mundo, né? Essas empresas têm influenciado governos, influenciado regimes, influenciado absurdamente toda a cadeia produtiva, né? Então, é bom que a gente fique atento, né? Para quem gosta de comemorar bilionários das big techs, talvez tenham que dar uma olhadinha como essas empresas estão nos tratando. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas teve 2 donos de big techs, eu não vou citar os nomes aqui porque eles costumam processar, eles costumam fazer assédio jurídico, então não dá para... Mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar, né? Você não é burro. Espero eu. Que um deles, dono de uma grande empresa, defendeu que o trabalhador tinha que trabalhar 60 horas semanais. 60 horas semanais. Quantas horas a gente está falando aqui que era na Revolução Industrial? 14, 16, 12 horas, né? Vai dar em torno disso por dia, negão. O cara quer voltar, ele quer voltar ao regime trabalhista da Revolução Industrial. E isso você está chamando de modernidade. E isso é uma big tech. Um outro chegou a falar em 120 horas, cara. Um outro que está ligado ao governo norte-americano, aquela podridão toda, né? Então, só para ter uma ideia de como essas big techs e essas outras aí que trabalham por aplicativos que você está dizendo. Que um aplicativo, o cara pode até ganhar uma grana, mas o cara tem que arcar com toda a manutenção do seu automóvel, o cara tem que arcar com toda a manutenção da sua moto, o cara tem que muitas vezes comprar uniforme, o cara não tem um banheiro, ele não tem um lugar adequado para fazer refeições. E se ele sofrer um acidente, nem DPVAT tem mais, né? Não tem. Tá totalmente desamparado. Só voltando um pouquinho aí da questão da jornada de trabalho, agora você me fez lembrar aqui, porque quando a gente recebeu esse convite aqui para estar hoje aqui no Imagina Zé, eu falei, ó, se você quiser algum tema, alguma coisa, tem um tema que eu gosto muito, que é a jornada de trabalho. Então, todo advogado trabalhista, né, o direito do trabalho, ele veio se formando, se consolidando e tudo mais por conta da jornada de trabalho, né? Todo o movimento histórico aí, até a igreja, na verdade, né? Com as
Encíclica Rerum Novaris. É isso, eu sempre esqueço que era o. Então, Beleza, tá vendo? até a igreja tá falando, pô, estão trabalhando demais, não dá. E ela tava aqui no backstage dizendo que não lembrava dessas coisas, tá vendo? E aí a igreja falou, ó, eles precisam, tem que ter hora de descanso, hora para rezar e hora para trabalhar. Vocês não podem ficar com maior tempo aí, né? Apesar que alguns falsos profetas de hoje querem que eles fiquem só rezando e arrecadando, né? Mas eu mandei, né, o meu TCC aí, né, da graduação, né? Da graduação, eu mandei aí para os camaradas para eles darem uma olhada, para ter, porque meu tema foi jornada de trabalho na área da saúde. Então, eu era um auxiliar de enfermagem, né? Trabalhava como auxiliar de enfermagem. E aí eu tive um pouquinho de ousadia e fui fazer algumas pesquisas, né? Como eu tinha fácil acesso, então fui fazer algumas pesquisas. Então, sei lá, tem um gráfico, o que não é comum no direito, numa graduação, né? Você fazer um TCC com pesquisas, né? Com pesquisados ali, né? Inclusive. E aí eu peguei algumas profissões, né? A enfermagem, a medicina, fisioterapia e, salvo engano, os técnicos de radiologia aí também. E fui fazer a pesquisa, falar com alguns pesquisados sobre qual era a sua carga semanal, que você acabou de citar. Por isso que eu me lembrei. E a jornada que mais tinha na saúde era o médico. Claro, eles têm algumas vantagens, tem descansos a mais e tudo mais, mas era o médico e ainda o ortopedista, que ele trabalhava de 60 a 80 horas por semana. E aí, eu não lembro agora a pesquisa aqui, que eu não estou com ele aqui na mão, mas tinha uma carga horária bem alta, o trabalhador da saúde. E agora os de aplicativo com essa. E sem os direitos garantidos ainda, que é pior, né? Bom, trabalhador da saúde com uma carga horária extremamente extenuante é um risco, assim, de uma burrice para os empregadores gigantescas, porque se um entregador, por uma jornada extenuante, cometer um erro e entregar a sua comida na casa do vizinho, beleza, mas se um técnico de enfermagem aplicar uma injeção num músculo errado, o que pode acontecer? Uma via errada, né? Ou uma veia errada, Pode ou um levar ao corte errado, né? óbito, né? Mas vamos lembrar que a maioria dos trabalhadores da saúde já trabalham em jornadas extenuantes Extremamente. porque precisam de compor a renda familiar. Muitas vezes são mulheres, né? Na maioria das vezes. São mulheres que vão precisar de compor a renda. Dois. Então, infelizmente, 3 vínculos. esta é a realidade da enfermagem no Brasil hoje. Precisa de compor a renda. E aí ele sofre um risco, essa profissional da enfermagem, por exemplo, o médico, o fisioterapeuta, corre o risco do quê? Cometer um erro por estar cansado, excesso de pacientes, e ainda quem vai ser responsabilizado? Lógico, o hospital, a clínica, ela vai, os familiares do paciente, né, do usuário, pode processar o município, o estado ou empresa privada ali, o hospital privado. Porém, esse profissional que foi submetido a essa jornada, ele vai responder no seu conselho de ética do seu órgão de classe, no COREM, CRM, né? Exato. Então, ele pode perder ainda o seu registro profissional e por conta dessa jornada extenuante aí. E acaba sofrendo um risco duplo, né? Porque ele pode Exatamente. sofrer um processo duplo. E criminal. E criminal. E Eu queria lembrar também aqui sobre a questão da regulamentação do trabalho doméstico, né? As empregadas domésticas foram regulamentadas ontem, gente. Foi no governo Dilma isso. E, aliás, sob um protesto gigantesco das classes superiores, porque eles não queriam que isso fosse regulamentado. 150 de 2015. Eles querem um empregado, eles querem uma espécie de um escravo. Aliás, Imagina Zé publicou há uns dias atrás sobre escravidão. Dá uma olhada lá, você vai ver. O trabalho análogo à escravidão moderna, né? Exato. E isso. Ainda tem. Exato. Nós publicamos aqui no Imagina Zé, nós fizemos um debate com o Zé Raimundo sobre uma pessoa que foi escravizada, que está escravizada ainda. Provavelmente a súmula do STF ainda não saiu. Então a Sônia continua escravizada, continua lá na casa onde ela foi cativa durante mais de 40 anos. Isso no trabalho doméstico, tá? E a gente tem que lembrar aqui que o trabalho doméstico, né,
a lei das empregadas domésticas aí, não é só aquela mulher que faz a limpeza da casa. Tem o quê? O motorista, a babá. Então, todo trabalhador ali que estiver prestando serviço, né? Hoje a gente são mais de 3 dias, né? Por semana. Então, ele estiver trabalhando não é para uma empresa, para um ente, para uma família, para uma composição familiar ali, ele é empregado doméstico, não precisa só ser quem limpa a casa ali. Pode ser o motorista, a babá, o jardineiro, né? Depende. O médico, piloto de avião particular. exato, de helicóptero. Então, ele é Home care, né? o home care, sim, também. Exato. Tá. Porque o home care ali, eu trabalho em casa, né? Sim. Geralmente ele é terceirizado, mas você pode contratar alguém para cuidar da sua mãe, do seu pai, né? E aí ele tem que ser registrado ali como um trabalhador doméstico. E aí foi uma conquista gigantesca da legislação aí. E aí um dia eu vi o Lula, né, falando, ó, as classes dominantes lá, ele não falou né, dessa forma, né? Eles pagam não sei quantos mil reais num uísque, mas não quer pagar um salário mínimo por um empregado doméstico, para um empregado doméstico. Exato. E tem a razão, né? Acho que ficou registro aqui, né, sobre essa questão. Talvez até voltar a discutir esse tema, mas de forma mais específica aqui no Imagina Zé. Acho que é uma Opa. coisa que vale a pena. Aceitamos o convite, sim. Boa! E o recolhimento do FGTS é menor do que um trabalhador Exato. comum, né? Tem essa questão. Mas ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas na legislação. Muitas, né? Muitas coisas que podem ser melhoradas aí nessa lei, na lei da doméstica. Mas já é um ganho. Não podemos negar também que é um ganho para a empregada. Nós falamos aqui sobre um monte de coisas, sobre jornada de trabalho extenuante, falamos sobre um legislativo fisiológico, sobre um Estado que não protege o trabalhador. Mas eu acho que no último período nós vivemos uma questão, talvez em um momento, nesse último período, os trabalhadores, talvez, eles colocaram um debate. Aí é bom. E aí eu acho que a gente não pode passar esse podcast que fala sobre o mundo do trabalho sem tocar no fim da jornada de 6x1. A jornada 6x1 é simplesmente uma vergonha. Eu já trabalhei também em jornada 6x1, que aliás também é um desdobramento da jornada 6x1, outros temas trabalhistas, mas nesse momento os trabalhadores pedem o fim dessa jornada. E aí eu queria saber como é que vocês estão vendo isso? Como é que isso está batendo aí entre trabalhadores? Não sei como é que vocês estão discutindo isso. Posso? A jornada 6x1 é de extrema importância o debate social, né? Mas a gente tem que lembrar que ainda está no debate social. Foi maravilhoso a nossa deputada Érica Hilton ter colocado o trabalhador no centro do debate social, numa conjuntura que nós vivemos neste momento, né? Conseguimos aí todas as assinaturas possíveis, mas ainda tem um longo período até se concretizar isso daí. E creio também que ainda vai precisar de passar por vários ajustes. Tá, justo. Vários ajustes aí, porque a gente sabe que para o empregador, para quem de fato detém ali a máquina pública na mão, não é interessante. Mas para nós é um ganho. Na conjuntura que a gente está, você falar sobre o fim da escala 6x1 é extremamente importante. Não só para nós, né? Para os trabalhadores. Os trabalhadores de modo geral, né? Sim, vamos fazer só um recorte dos tipos de jornadas que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem aqui hoje na Constituição, vamos iniciar surgiu lá na CLT, o Rodrigo já falou inicialmente aqui, quando ele levantou os relatos históricos, mas de 8 horas diários, e aí vem a Constituição e fala, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, essa é a jornada principal que nós sempre tivemos, tá? E aí, depois com a reforma trabalhista, antes já tinha uma outra jornada que é 12/36, muito utilizada na área da saúde e da segurança, né? Vigilância e segurança. 12/36. Só que antes da reforma você não tinha isso, a jornada 12/36. Era de fato a limitação
do que tem na Constituição, e as convenções e acordos coletivos legislavam para fazer essas jornadas 12 por 36, na saúde e em empresas de segurança. Só que daí, com o avançar dos tempos, a modernização e tudo mais, o patrão, ele sempre gosta de ganhar, né, Rodrigo? Você gosta de falar isso, né? Pois é. Por que que foi feito isso? Por que chegamos a esse debate do fim da escala 6 por 1? Antes, você numa jornada de 8 horas, você trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia, e no sábado você pagava os 4 horas para dar as 44 horas semanais. Algumas empresas fechavam um contrato com os trabalhadores de 40 horas, então era escala 5 por 2. Segunda a sexta-feira, sábado e domingo, descanso, família, religião, o que a pessoa Estudo, quisesse. né? Estudo, né? E então era uma escala 5 por 2. Só que o quê? Quase todas as empresas agora estão abrindo final de semana, sábado, domingo, feriado, porque os patrões estão ganhando pouco, então eles querem colocar 24 horas empresas para funcionarem. O comércio e tudo mais, tem uma questão recente aí da portaria aí do Ministério do Trabalho. Mas o que acontece? Então, esse trabalho está sendo sábado e está sendo domingo. E aí o patrão falou assim, pô, vou ter que contratar mais gente? Não. Eu deixo na escala 44 horas semanais, diminuo de 8 horas para 7 horas e... 7 horas e 20. 7 horas e 20 minutos de trabalho. Aí eu deixo o trabalhador 6 por 1. Vai folgar um sábado, ou um domingo, ou um dia na semana ali. Se ele trabalhar domingo ou feriado, ele folga na semana. Ou é pago como hora extra, né? Aí tem que ver cada situação em particular. Então, daí surgiu esse 6 por 1, essa jornada 6 por 1. Na saúde sempre foi feita. Só que na saúde, o costume, não temos jornada de trabalho, por exemplo, para o setor privado, né? Às 30 horas, né? Que a enfermagem luta. Mas a gente tem na saúde, por exemplo, a enfermagem, ela trabalha 6 horas por dia, ou 12 por 36. Então é 6 por 1, mas é 6 horas. Então, das 7 a 1, das 3 às 19, né? Geralmente quem trabalha 6 horas. Então é uma jornada um pouco menos ruim. É 6 por 1, mas é menos ruim. Agora, 6 por 1, 44 horas semanais, essa que é a grande questão e o grande prejuízo para a classe trabalhadora. Então, a gente tem que voltar 200 anos e iniciar essa luta que já iniciou por redução da jornada de trabalho. Porque não é apenas o fim da escala 6 por 1. É a redução Redução de jornada. redução da jornada de trabalho. Exato. Esse que é o tema principal. Vanessa, você queria falar? Não, ele já completou aí. O que eu acho que é importante, assim, porque grande parte da juventude brasileira inicia suas carreiras. Eu comecei minha carreira. Acho que você também, né, Fofinho? Você começou trabalhando na logística também, né? Se não me engano. Foi no galpão era CPD da CIA. Eu comecei em uma outra loja, mas uma loja de departamentos como essa também. E as jornadas desses grandes magazines é exatamente 6 por 1. E eu me lembro que, assim, quando eu fui demitido da empresa, a minha reivindicação era poder estudar, que não dava, não era compatível com a jornada da empresa. Esse debate sobre a jornada 6 por 1 remete a um movimento que surgiu no período da pandemia, um pouco antes desse debate da redução da jornada de trabalho, que é o anti-work. E aí eu pergunto, o que é o anti-work? Como diria o jornalista, interrogação. Movimento é a crítica da cultura do trabalho compulsório, esse movimento anti-work, que fala sobre redução da jornada de trabalho, fim de empregos exploratórios e desumanizantes, renda básica universal, beneficente, e rejeição da ideia de que o trabalho define o valor de uma pessoa. Nossa geração foi criada com essa história. Você vai estudar porque você tem que conseguir um bom trabalho. Não que não tenha que trabalhar, mas o trabalho dignifica o homem. Trabalho dignifica, isso é forte, né? O trabalho dignifica o homem. Então, E essa dignidade foi implantada em termos históricos aí há pouco tempo. Porque exato. o Exato. trabalho é remetido aí ao... Eu vou deixar o camarada Flávio
explicar, doutor Flávio? A questão de nobreza, né? A nobreza não trabalhava. A nobreza não trabalhava. Se você voltar. Dignidade precisa trabalhar. É, se você voltasse à Grécia Antiga e tal, você vai ver que trabalho era coisa de escravo, não era? Tripalho, né? É, exato. Tripalho era um artigo que se colocava nos escravos, como se fosse Era uma tortura. uma tortura. Exato. Isso. Uma tortura. É que se utilizava nos bois, né? Exato, para arrancar as tripas, né? Por isso tripalho. As pessoas escravizadas. Essa é a origem da palavra trabalho. Essa é a origem da palavra trabalho. E o anti-work, ele tem influências em... Aqui eu coloquei como filósofos, assim, eu peguei algo como... Mas eu não concordo que sejam filósofos, mas autores, como Marx, por exemplo, e eles vão falar sobre essas questões que a gente falou sobre redução de jornada, sobre trabalhos extenuantes, sobre questões de justiça no trabalho. E isso gera um desdobramento que eu acho que, eu não sei se vocês chegaram a ter algum contato, mas nós vivemos um movimento que é muito, muito recente, mas que empresas reclamam que não conseguem preencher as suas vagas. Elas não conseguem trabalhadores que topem mais esse nível de exploração. Então, por mais que eu tenho dito isso em alguns lugares, por mais que muita gente reclame dessa geração Z, mas ela vai nos trazer uma mudança no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho, como está hoje, ele não vai existir daqui a um tempo. Essa geração não topa mais. A jornada 6x1, a redução de jornada, trabalhos menos extenuantes, os empresários ou eles vão adotar ou as suas empresas vão ficar obsoletas. Então, existe até um termo, eu não sei se vocês já ouviram, que chama ghosting. Você já ouviu falar nesse termo ghosting? Já ouviu, Flávio? Não. Mas eu vou descobrir agora. Pode falar. É o trabalhador que vai uma vez e some? Quase isso. Um ghost. Você, some. como trabalhador, acho que todos nós aqui já ficamos desempregados, né? Já ficou desempregado, né, fofinho? Já, várias vezes. Quando você fazia uma entrevista de emprego, aí o cara fala assim, olha, você aguarda, qualquer coisa a gente liga. É o ghosting. Ele te ligava? Não. Muitas vezes não ligava, né? Você ficava lá esperando um dia, 2, 3... Às vezes até recusava uma outra entrevista, porque você tinha feito aquela, e o cara não te ligava. Só que, hoje em dia, as empresas reclamam de ghosting. O cara liga para o trabalhador, o cara fala assim, vou lá, espera lá, tô indo lá. E o cara não vai. Só que, cara, eles oferecem jornadas de 6 dias trabalhados, salários de 1.500 cruzeiro. 1.500 cruzeiro, fofinho. 1.500, se você pegar aí na cotação da cerveja no boteco, 1.500 cruzeiro não dá nem pra... 3 finais de semana. Não dá. Aí você vai ter que ficar com um de folga, né? Não vai no bar. Isso se não tiver família, né? Exato. Fora a conta da família e tudo mais. E aí, assim, como é que esse empresário... E isso é um movimento extremamente novo, cara. É um movimento que os empresários reclamam muito, inclusive, sobre como lidar com essa geração. E aí? Do ponto de vista trabalhista. Para ser bem honesto, eu quero falar que eu adorei o ghosting, que é uma maneira do empregado se lascar, né? Ai, gente, Empregador. desculpa. Adorei o ghosting. Gostou? A revolta beleza. Agora, o problema é se a revolta é consciente ou por preguiça, né? Não, mas tem umas pesquisas de RH que mostram que muitos desses jovens dessa geração não vai pro trabalho porque os pais não levaram. Acontece muito. Né? Eu, montando aulas, eu já vi esses dados de que não vão. Ah, meu pai, por que você não veio? Ah, meu pai não foi me levar. Pai eu não levou.
Mas assim, mais do que da preguiça, né? Porque assim, claro que tem. Eu também tenho preguiça, mano. É o absurdo Eu da também. falta de comprometimento social. Né? Apesar da gente viver uma evolução social, a gente também tem uma regressão aí, porque esses jovens. Mas pensa numa contrapartida. Pensa numa contrapartida social, porque nessa situação ele vai ter que mudar o mundo do trabalho. Sim. Porque não adianta você colocar um jovem para trabalhar 8 horas por dia, 6 dias, ou 7 horas e 20, né, que seja, mas tem uma hora de intervalo, quando tem hora de intervalo, você vai ficar às 8 horas. Principalmente essa juventude totalmente tecnológica, o cara vai colocar ele pra trabalhar no mercado açaí. Que aí não pode. Que não pode nem receber mensagem, né? Telefone. Exato. Eu, quando trabalhava lá na lojinha com nome americano, eu não podia pegar, não podia nem entrar, porque assim, você era tido como se fosse um furtador. Então, tudo que você entrava dentro do prédio da empresa precisava ser etiquetado. Você não podia descer para a operação com telefone celular. Para quem tinha, né? Para quem tinha naquela Pra época. falar. Sim, antes. Nós viemos de uma juventude que estava lançando o startup. Exato, não era nem smartphone naquela época, não Nokia. existia. O meu, inclusive, era um desse. Não, o meu era um Ericsson. Aparelho. O meu era da Ericsson, nem existe mais. Antes do. Só para o telespectador de Marginazé entender aí, né? Eu, por exemplo, assim como a Vanessa, a gente não saiu ali com 17 anos da escola e fomos para a faculdade. Então a gente caminhou um percurso até nos tornarmos advogado hoje. E antes da enfermagem também trabalhei numa rede de supermercados. Na verdade, eu era recolhedor de carrinho. Eu já trabalhei como pintor de paredes, descia de 15 andares, descendo, pintando o prédio por fora. Servi o exército também, aí eu fui obrigado, de fato. O regime é obrigatório e eu fui obrigado. Antes disso, né, há 15, 16 anos aí, eu tô fazendo um recordezinho um pouco rápido. Fui também, trabalhei numa fábrica, né, que tinha 16 anos. Trabalhei numa fábrica de confecção de roupa de bebê. Só que agora a gente tem aí tem a questão da criação dos nossos filhos, né? Então, como que a gente cria, qual o conforto que a gente dá? E aí o patrão tá com a mesma mentalidade de 200 anos. Então, ele sabe que ele quer a força de trabalho daquele jovem. Só que aquele jovem não está mais disposto ou necessita como antes daquele trabalho Exato. do jeito que a gente necessitava. Então, ele acaba não se sujeitando a esse trabalho. Agora, eu e a Vanessa, para quem não sabe, que nós somos casados, né? E nos conhecemos numa greve, né? Então, a gente tem Tem um histórico. Tem um histórico aí de resistência aí. A gente tem uma greve de resistência aí ao trabalho, ao patrão, na verdade, né? E aí, a gente nós moramos em Vargem Grande, onde é um local que os patrões lá reclamam de mão de obra. Mas não o patrão, né? Aquele o pequeno burguês, né? Tem uma grana legal e tudo, tem alguns funcionários, só que ele não consegue contratar, ele reclama. Quando a gente fala que é advogado trabalhista, quase bate na gente e expulsa a gente do churrasco, né? Expulsar do churrasco não dá. Mas quase expulso quando a gente fala que é advogado trabalhista, porque eles sofrem muito processo, né? Imagina, né? E aí eles falam, não tô conseguindo, o jovem não quer trabalhar, o jovem não quer trabalhar, mas é isso que você falou. É extremamente sacrificante trabalhar naquela empresa. É extremamente pesado trabalhar naquela empresa. É a mão de obra, não tem é uma empresa que tem tecnologia, por exemplo, fabricação de móveis e etc. Então, na construção civil, né? Onde você não tem condições, você tem pouquíssimos empregados. E aí, aquele jovem, ele não aceita mais aquele. Porque é uma humilhação, né? É uma humilhação, é uma escravidão moderna. Então, é um esforço gigantesco. E para receber um salário de miséria. Um salário de E aí o jovem, ele tá consciente, ele fala, não, meu corpo, eu não vou permitir a exploração do meu corpo nesse nível. Até ele fazer uns 30 anos, né? Quando ele vai ver que não vai ter jeito. Ou ele se organiza quando jovem, para mudar a realidade do trabalho, como a gente faz, ou ele chora depois de alguns anos, né? Se ele não se organizar e continuar votando na direita, né? Fofinho, tem alguma coisa que você queira Não, colocar? queria só falar Diga. que nas redes varejistas de alimentos, mercados aí,
tem 45 mil vagas em aberto e não tem. Não conseguem ser Porque o preenchidas. salário é 1.534, um salário mínimo. E quando coloca um jovem aprendiz, ainda o salário vai para metade disso, R$ 700. Então, o jovem prefere não ir trabalhar mesmo. E demonstra que não é só os jovens que estão negando. Porque você ter 40 mil vagas em aberto e ali não tem quem ocupe, é porque tem muitas pessoas que estão preferindo fazer outros corres, fazer outras coisas e ganhar R$ 1.500 sem estar ali aí. Sem ter que se submeter àquele Ter tipo de jornada. um ali. horário É. extensivo, entrada, saída. Às vezes, normalmente, são vagas em caixa de supermercado que às vezes você vai no mercado em véspera de feriado, o mercado fecha às 10, mas às 10 ele tá lotado ainda. Que você sabe que o cara vai ficar ali mais 1h30 no mínimo trabalhando. Então, esse pessoal tá pensando nisso. E lembrando que a maior parte dos trabalhadores na escala 6x1, eles recebem menos que 2 salários mínimos. Exato. Exato. Muito bem lembrado. Mas não é preguiça, é o quê? Eles não vão, o jovem não vai se submeter ao que a gente se submetia há 10, 20, 30, 200 anos. Pela Então, evolução social aí dos anos Exato. também, com a chegada da tecnologia. Então, tem diversos fatores externos aí que influencia também. mas temos uma solução aí para os patrões aí que estão se sentindo prejudicados. Aumente o salário, contrata mais funcionários, deixa o serviço mais tranquilo, utilize os EPIs, pague as horas extras. Horas extras é ruim, viu? Hora extra nunca é Hora legal. extras é ruim. Então a pessoa vai trabalhar além da sua jornada, é ruim. Mas pelo menos quando o seu funcionário, o seu colaborador, como eles gostam de falar, fizer uma horas extras, pague com um percentual correto, né? Porque o importante, diminua a escala de trabalho dele, adote a escala 4x3, você vai conseguir. Diversos trabalhadores vão fazer fila na sua empresa Né? para trabalhar Pra com o poder senhor. trabalhar, né? E aliás, se você acha que isso é preguiça, seja burro, cara. Vai lá, ler o Paul Lafargue. O que o Paul Lafargue dizia, fofinho? O trabalhador tem direito a quê? Ao ócio. Se o trabalhador tem direito ao ócio, cara, vai ler. Você tá no ócio, vai lá ler, né? Embora eu acho que o empregador também não assiste o Imagina Zé, né? Não, também nem quero que você assista. Vai fazer outra coisa. Vai assistir aquele outro lá que defendeu o nazismo. Aqui a gente não defende isso, não. E tem uma coisa que eu acho que é interessante que fala quando o costume diz uma coisa e a realidade diz outra, é sinal, velho, de que esse costume já tá velho, vai ter que cair. Tem algumas considerações finais. Vanessa, começa. Eu quero agradecer. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Confesso que eu me diverti bastante agora. Espero ter colaborado. Muito. Espero ter, de forma simples e direta, ter exposto aí algumas informações que sirva para levar esse conteúdo para os trabalhadores aí em geral. Quero agradecer você, Rodrigo, o Éder, e é isso. Nos sigam na rede. Quer passar o Instagram? Passa o Instagram de vocês, é importante. Silva.advogada, especialista em direito do trabalho. Qualquer dúvida, pode mandar um direct. Gostaria de agradecer também o convite aí, pro camarada Éder, camarada Rodrigo, por ter nos proporcionado essa manhã de sábado, né? O João Sábado, salvo engano, tá aqui com vocês. E ter levado isso, né? Agradecer os telespectadores. A intenção aqui, a proposta não foi falar sobre o direito, sobre apenas o direito, sobre a lei, né? Como a gente conversaria em outros podcasts, outro tipo de entrevista, que a gente fala mais da lei seca e tudo mais, mas numa roupagem mais tranquila, mais harmoniosa. Mais leve. E mais leve para o trabalhador e E mais crítica para o patrão. Com certeza. lembrando que um dos princípios que nós viemos conversando, né? Um dos princípios que o Dr. Flávio mais gosta é o princípio Da primazia da realidade. e o outro
da instrumentalidade das das formas formas. do direito do trabalho. Né? Que é o quê, né? Trazer essa simplicidade mesmo. Não ter aquele juridiquês, aquela coisa mais engessada. Espero ter cumprido aí desta forma, mais tranquila. Siga o Imagina Zé nas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos com 11 98431 7115. Nosso Instagram é @ImaginaZécast. Nosso Twitter é a mesma coisa. Esse episódio foi o episódio Imagina Zé, Mundo do Trabalho. Teve direção do nosso fofinho querido Éder Novaes, roteiro de Rodrigo Gonçalves. Esse foi o episódio de hoje. Até mais. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé.